A paz do Senhor a todos. Hoje aprenderemos com a lição de número 8. A data desta lição é 25 de fevereiro de 1934. O tema desta lição é Os 12 Enviados. A leitura bíblica está no livro de Mateus, capítulo 9, do versículo 35 ao capítulo 10, verso 8. E também os versículos 32 e 33, que diz: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão cananita e Judas Iscariotes, o mesmo que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graças dai. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Texto áureo. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Mateus capítulo 9, verso 37 e 38. Resumo da lição. 1. Jesus anunciando o reino por toda parte em Israel. Capítulo 9, dos versos 35 ao 38. 2. Jesus estende a ordem de proclamar o reino aos 12 discípulos. Capítulo 10, dos versículos 1 ao 4. 3. A missão foi só para Israel. Versos 5 e 6. 4. A mensagem para proclamar. Verso 7. E 5. A condição para ser participante do reino. Versos 32 ao 33. Leitura da lição. Tendo Jesus feito a sua terceira viagem em circuito na Galiléia, pregando o evangelho e curando os enfermos, encontrou diante de si uma grande multidão. O povo que andava como ovelhas sem pastor despertou a sua compaixão. Ele se lembrou também daqueles que, por várias circunstâncias, não podiam estar ali para o ouvir. Por isso, despertou os discípulos para as responsabilidades da seara e também os ensinou a pedir ao Senhor da ceifa por meio da oração. A oração desperta interesse naquele que ora,
fazendo-o ouvir melhor a vontade de Deus. As viagens missionárias de Jesus foram para os apóstolos uma escola. Nelas, eles aprenderam lições sublimes e viram também a eficiência dos atos de fé, o seu modo compassivo para com os perdidos. Apreciavam a relação íntima que ele tinha com o Pai na oração. E tudo isso foi para eles, apóstolos, uma escola que preparou auxiliares para entrarem em verdadeiro contato com a vida e com as necessidades dos homens. Comissionando os seus discípulos, Jesus deu-lhes poder para fins especiais. Qual foi esse poder? Notemos as relações dos nomes parentescos e as particularidades de cada um. O Evangelho do Reino foi mandado para as ovelhas perdidas de Israel. Os apóstolos não receberam nenhuma ordem para ir nessa ocasião a outros povos. Somente quando Israel, como nação, rejeitou o seu rei, foi que as boas novas foram mandadas para todos os homens. Notemos a mensagem que os apóstolos levavam a Israel. É chegado o reino dos céus. O rei tinha vindo. Se o povo o aceitasse, certamente gozaria das bênçãos prometidas pelos profetas. O povo, porém, rejeitou e crucificou o seu rei. Por essa recusa, rompeu a aurora para os indivíduos de todas as nações que crerem em Jesus como Senhor de todas as coisas. A mensagem do reino dos céus, no sentido dispensacional, encerrou-se até que dos gentios seja tomado um povo para o seu nome. Depois, então, será restaurado o tabernáculo de Davi, o reino rejeitado pelos judeus. Atos capítulo 15, dos versículos 14 ao 16. Comparemos o poder e os milagres do reino, verso 8, com o poder da igreja, Marcos 16, versículo 17, 18 e 20, João, capítulo 14, verso 12, 1 de Coríntios, capítulo 12, versos 9, 10 e 28, e todo o livro dos Atos dos Apóstolos. A condição para se fazer parte do reino é confessar o nome de Jesus diante dos homens. Amém?